Ó, lá em Lima, temos lá o seu enviado especial para junto à seleção brasileira, está acompanhando tudo a seleção brasileira. Ó lá, tá dentro do estádio. Júlio Gomes. Tudo bom, Tirone, Renato, Marília, Bodão? Boa tarde a todos. Estamos aqui nas entranhas desse estádio histórico para a torcida do Flamengo, né? Estádio Nacional de Lima, onde o Flamengo conquistou a Libertadores de 2019. A seleção brasileira está nesse exato momento começando um treino que é fechado para a imprensa no início, quando o Diniz treina essencialmente posicionamento de bola parada. Daqui a pouco a gente vai para lá contar as novidades. De qualquer maneira, o cidadão que o Renato chamou de canastrão de novela mexicana, eu imagino que seja o senhor Adenor. O Tite foi muito elogiado pelo Marquinhos agora há pouco. O Marquinhos fez questão de começar a entrevista coletiva dele elogiando o Tite e dizendo que o Diniz pegou o bastão e está aqui colocando as coisas dele em prática. Lá em Belém, todos os jogadores falavam em curiosidade. Todo mundo muito curioso sobre o Diniz. Agora eles mudaram. Agora eles falam em prazeroso. É muito prazeroso jogar futebol e treinar com o novo técnico da seleção. Esse é o discurso inicial dos jogadores, Tirone. Muito bem, todo mundo elogiando, hein? Os treinos do Diniz, como foi, como não foi, grandes novidades e tal. Então vamos começar daí. Você já acompanhou então o começo do treino? Ou não? Só acompanhou o fim? Fala, pode falar, Renato. Uma parte aqui. Estamos todos vivendo na Disneylândia, né? Vamos falar sério. Todo mundo, eu tô louco para encontrar o Mickey Mouse, o Pato Donald, a Minnie. Porque, gente, o Brasil ganhou da Bolívia. Bolívia! Jogando no Brasil. Não tinha nem altitude. E aí surgiu, segundo o próprio Marco Antônio Rodrigues, meu querido companheiro de seleção Sport TV tantos e tantos anos, surgiu um otimismo, uma alegria. Meu Deus do céu, pobre futebol brasileiro, que é capaz de repente, viver uma onda de euforia por causa de uma vitória sobre a Bolívia. Tá bom. Renatão, alegria faz bem para o corpo. Diga aí. Bobeira não faz. Pô, pelo amor de Deus, gente. Alegria faz bem para a alma, faz bem para o corpo. Aí, quando pegar a Argentina, Renato, aí que eu quero ver se vai ter motivo de ficar alegre. O Renato, fala, Renato. Fala. Não é só pelo jogo contra a Bolívia que eu estou contente, não. Fazia tempo que eu não ficava feliz com o Neymar, rapaz. Notícias fora de campo, dentro de campo, tudo muito ruim. Pô, vi o Neymar jogar bola como há muito tempo não via. Tudo bem, foi contra a Bolívia, mas pelo menos estamos assistindo. Estou feliz com o Neymar, quem diria? Aí, ó, tá vendo? Tem motivo, tem motivo, fala. Marco Antônio, você fica feliz por muito pouco. O Neymar foi marcado por zagueiros bolivianos. Bolivianos. Pelo amor de Deus, gente. Ó, Júlio, vamos lá. Fala, Mar. Vai lá, Marília. Só um pouquinho. Vocês da imprensa, vocês deixam rastros. Tite faz a... Não, pera. Tite revela choro à esposa e resume a estreia. Venceu e mereceu. Renato Maurício Prado, foi uma ótima vitória sobre o Equador. Aí, ó. Depois tem uma estreia impecável de Tite. Equador é 1000 vezes melhor que Bolívia. Eu só estou dizendo que as estreias causam esse encantamento inicial. Tem o Gabriel Jesus aqui rasgando elogios à chegada do Tite, dizendo que os jogadores precisavam do que ele falou no vestiário. Aí tem Gabriel Jesus brilha e agradece ao Tite. Dos 3-0 sobre o Equador, o Brasil se reencontra com o futebol. Os senhores estão muito emocionados mesmo. Calma, senhores. É eliminatórias sul-americanas, que agora deveriam chamar amistosos sul-americanos. Aí, tá o Gabriel vendo? Jesus tem que agradecer ao Tite o resto da vida, porque ele jogou 2 Copas e não fez gol em nenhuma das duas. E continua. O Marquinhos, eu não sei no que ele elogia o Tite. Levaram 2 chulepadas com o Tite contra a Croácia e contra a Bélgica. Ah, gente, para, né? Para. Oh, meu Deus, que saudade da época que o Brasil realmente jogava bola e dava prazer de ver. Júlio, vamos lá. O noticiário aqui do Peru. Então, não comecei a...
não pudemos ver o começo do treino, Tironi. Ontem foi o contrário, né? Ontem no estádio do Aliança Lima, um estádio acanhado do Aliança Lima, acanhado, mas onde cabem 30 mil pessoas aqui em Lima, o Aliança, o Universitário e o Sporting Cristal, que são os 3 grandes, têm os seus estádios, e quando eles jogam entre eles, ou jogos grandes de Libertadores, ou jogos da seleção, eles vêm aqui para o Estádio Nacional de Lima. Então ontem lá no estádio do Aliança Lima, a gente pôde ver todo o começo do treino da seleção brasileira e uma movimentação tática, técnica, que é bem típica e a gente vai se acostumar a ver, de saída de pressão de bola, de aproximação e passes, tabelas curtas, né, em espaço reduzido de gramado. E depois o treino foi fechado e nós tivemos que nos retirar. Hoje é o contrário, né? Hoje aqui no Estádio Nacional de Lima a seleção chegou faz aproximadamente 40 minutos. O Marquinhos deu a entrevista coletiva dele, eu vou chegar nela. Aí o time está treinando nesse exato momento, porque começa o treinamento, além do aquecimento normal e tal, fazendo treino de bolas paradas, e é isso que o Fernando Diniz e a comissão técnica não querem que ninguém veja. Daqui a 20 minutinhos, mais ou menos, a gente já vai estar liberado para ver a sequência do treinamento. O treinamento forte foi o de ontem. 2 dias antes do jogo é quando o Diniz faz o treinamento mais forte e a gente já viu que o time vai ser o mesmo que jogou contra a Bolívia. Ou seja, o Ederson vai ser o goleiro, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, que sofreu uma pancada contra a Bolívia, mas já está recuperado, e na lateral esquerda o Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar na frente deles, Rafinha pela direita, Rodrigo pela esquerda e o Richarlison no comando de ataque. Vai ser muito surpreendente se o time mudar. Porque se o time mudar, seria para tirar, por exemplo, o Richarlison, que foi mal no primeiro jogo, e não é muito a cara do Diniz fazer isso. Nesse curso é proposital, viu, amigos e Marília, amigos e amiga, né? Por isso que eu singular, é proposital dar a sequência ao trabalho. Até na convocação isso foi pensado. Dar a sequência pouco a pouco e mexendo nas coisas. Eu concordo com vocês. Aí eu falo, na própria Copa havia euforia e bom clima. Os jogadores adoravam trabalhar com o Tite. No fim das contas deu errado. No fim das contas, naquele jogo contra a Croácia. No fim das contas, até perguntei para o Marquinhos sobre isso, sobre qual seria a fórmula, porque já viu de tudo no futebol. Ele, Marquinhos, jogava num PSG cheio de estrelas, ninguém se falava. Na seleção brasileira, todo mundo se amava, todo mundo se dava bem. A seleção não deu certo, o PSG deu certo alguma coisa, não deu certo no principal, e no futebol feminino, a seleção da Espanha, que as jogadoras não falavam com o técnico, foi campeã do mundo. Eu perguntei para ele, qual, na tua opinião, é a fórmula? Que caminho você vai, que caminho você entende que seja o ideal para lá na frente a coisa acabar em título? E a resposta dele é até óbvia, não tem fórmula. E a única coisa que a gente tem para fazer aqui é trabalhar e trabalhar com prazer. E nesse aspecto, o caminho da seleção brasileira começa bem. Se isso vai ser suficiente ou não para lá na frente ganhar uma Copa do Mundo, a gente não sabe nem se o Diniz vai chegar na Copa do Mundo, só o tempo dirá, como diria o outro. Muito bem, eu quero ouvir vocês todos aí sobre esses pontos todos, de não ter fórmula, isso é uma coisa. Mas, meu caro Marco Antônio Rodrigues, você falou que está entusiasmado. Entusiasmado não é a palavra, mas está feliz com o que foi, com o que viu a seleção. Imagino que talvez seja um desafio um pouco maior agora contra o Peru fora de casa. Não é exatamente uma super seleção, mas fora de casa, é outro esquema, né? Eu fiquei feliz porque eu achei que o Brasil jogou muito mal as 2 últimas Copas. Eu sei que eliminatória, eu não só sei da história da seleção brasileira, como eu vivi de perto essa história. Copa de 58, era um garoto de 7 anos, mas assisti todos os filmes, os jogos de 58. E depois, 62, os videotapes que chegavam no Brasil na terça-feira, quando os jogos eram do domingo. As outras Copas, a partir de 70, todas ao vivo, e a partir de 74, em campo, acompanhando, cobrindo a seleção brasileira, com poucas exceções aí em todas as Copas do mundo. Eu conheço bem o ambiente, o que é o futebol brasileiro, e sempre tive uma torcida pela seleção brasileira. Mas nos últimos tempos, torcida eu tive porque eu vi grandes jogadores, grandes seleções. E as 2 últimas Copas, aliás, quase todas as Copas depois de 2002, o Brasil jogou mal.
A gente jogou muito mal, desfigurou o nosso futebol. E eu fiquei feliz porque eu sei da moleza que foi contra a Bolívia e tudo isso. Só que dá uma esperança. Vendo alguém com uma ideia nova, de movimentação dos jogadores, de aproveitamento maior do talento dos jogadores, eu fiquei com uma esperança. Fiquei feliz por a esperança. E sobre o Neymar, também fico feliz e acho que eu falo isso há muito tempo para os amigos e aonde eu posso dar entrevista, que o Neymar só jogaria, falei aqui também, Tirone, jogando quase como um meio armador, com o domínio de bola que ele tem. Ele faz cada passe, cada lançamento. Pode ser contra a Bolívia, o lançamento dele é igual. O toque de bola dele é igual. Ele bota a bola com açúcar em qualquer lugar. Acho que é uma função que ele pode dar a impressão de voltar a jogar muito bem. É por isso que eu fiquei feliz, Renato. Deixa eu ficar feliz um pouquinho. Renato, Marco Antônio. Eu ia falar o seguinte. Eu estou tentando te preservar da decepção que pode ocorrer. Mas eu entendo a sua felicidade. Tirone, só um detalhe. Fala, Júlio. Só um detalhe para acrescentar e o comentário do Renato. Eu havia escrito lá em Belém que o Neymar com o Diniz estaria em todas as partes do campo. Seria, e vocês fizeram até o paralelo, né? Seria o ganso do Diniz aqui na seleção brasileira. A gente viu um pouco isso contra a Bolívia. Em 2 ou 3 momentos da partida ele veio realmente buscar o jogo aqui atrás. Isso não aconteceu com tanta frequência, porque, como o Renato disse, a Bolívia é um adversário muito frágil e o jogo da seleção acontecia todo lá dentro do campo de ataque. Mas isso vai continuar acontecendo. Conversei hoje com uma pessoa da comissão técnica do Fernando Diniz, e foi assim que foi o treino ontem. Diniz, não foi o Diniz que falou, nem quem que deu a entrevista ontem, o Matheus Cunha comentou sobre isso. Foi assim que isso aconteceu ontem, e isso vai continuar acontecendo. O Neymar, como diz o Paulo Massini no Band Esportes, como um quarterback, vindo buscar o jogo aqui atrás para começar as jogadas de ataque. O programa é bom, né, Marília? O programa é bom. Eu vou passar a bola para você já, Má, mas antes eu quero que o Renato fale o seguinte, Renato. Independentemente de ter sido a Bolívia e amanhã é o Peru, claro que é fácil, que o Tite ganhou, todo mundo ganha da Bolívia, não tem muitos problemas, ainda mais em casa, né, sem altitude. Mas a pergunta é, você viu alguma coisa diferente na forma, não na vitória, mas na forma, do jeito, no Neymar, por exemplo, de quarterback, coisas que podem animar? Esse papo de Neymar quarterback é uma maluquice completa, né? Você imaginar que o Neymar vai receber a bola do goleiro e vai ser o cara que vai fazer o lançamento para alguém fazer touchdown. O cara que faz gol sem parar vai ficar lá atrás bancando o quarterback. O cara é o grande... Como é que chama o cara que corre, que pega a bola? Agora me fugiu o nome do runner back. O cara que faz os touchdowns vai virar o quarterback. Como é que é? Wide receiver. Wide receiver. Eita, que nome bonito. O Tite, se aprender isso, rapaz, o que ele vai falar de wide receiver na próxima entrevista dele vai ser uma grandeza. Mas faz o menor sentido, gente. O Neymar tem que jogar. Aliás, vamos ser francos, já jogava com o Tite assim, com liberdade para jogar onde quisesse. Mas ali, da intermediária para frente, né, gente? Botar o Neymar recebendo bola do goleiro, aí ele lança bem, mas ele faz gol bem também. E o que é mais importante, o lançamento ou o gol? Ele vai lançar para o Gabriel Jesus? Vocês acham que toda hora o Gabriel Jesus vai fazer aquele gol que fez no outro dia no Arsenal? Não vai, ele jogou 2 Copas, não fez um golzinho sequer. Então, agora, o que eu gostei? Eu gostei do time mais solto, do time sem aquela maldição dos quadrados do jogo posicional, em que o cara fica lá guardando a sua posição, esperando a bola chegar. Isso o Diniz já tinha dito que ia acabar, e ainda bem que acabou. Eu vi o time mais solidário, em torno da bola, que é a característica maior do futebol do Diniz, né? Ele junta muitos jogadores no setor onde está a bola para criar superioridade numérica e para fazer as jogadas, né? Ao contrário dos posicionais que ficam esperando a bola chegar, e quando ela chega, aí é que eles vão começar a participar do jogo. Então, eu gostei sim. Aí que entra o Neymar, hein? Desculpa, Renato, achei que você tivesse acabado a frase. Aí que entra o Neymar, não vai fazer agora?
Não tanto como lançador, né? O posicionamento é do quarterback, como disse Massini, mas foi o Massini que falou isso, né? Não o Fernando Diniz. Posicionamento ali mais vindo de trás, não necessariamente como um lançador, pode até ser, mas essencialmente como alguém que vem construindo a jogada com as aproximações e as tabelas, como você disse agora. Mas nada a ver com o quarterback. Me desculpe, Paulo Massini, sou fã dele, gosto. Aquele programa é bom, aquele programa tem futuro, viu? Agora, a verdade é que não é para jogar de quarterback coisa nenhuma. Ele tem que jogar da intermediária brasileira para frente, pô, e chegar para fazer os gols. Coisa que o quarterback não chega. Qual é o quarterback que chega para fazer touchdown? O Tom Brady deve ter feito 3 touchdowns na vida. Então, e foi o maior quarterback da história do futebol americano. Lá nos Estados Unidos, em vários times. Então, mas eu gosto quando você solta o time, quando você deixa o time ter liberdade para jogar o futebol que eles têm. Agora, se você prefere ficar todo mundo no seu quadrado esperando a bola chegar, aí você vai voltar ao Tite. E o Tite a gente viu o que deu, né? Só o Marquinhos, ou os jogadores da seleção brasileira que, de uma certa forma, estiveram com ele, podem elogiar. Os Tite nas 2 Copas do Mundo, as pessoas se prendem muito às eliminações. O Brasil do Tite não jogou bulhufas em todos os jogos das Copas do Mundo. Bulhufas, vinha se arrastando e acabou eliminado. Aí as pessoas se pegam ao segundo tempo do jogo contra a Bélgica, se aquela bola do Renato Augusto entra. Gente, pega o jogo, vai ver o desastre que foi. Então, melhorou alguma coisa, sim, eu não discordo disso, não. E eu acho que o Fernando Diniz pode, sim, fazer um trabalho melhor do que o do Tite. O problema é que tem o Ancelotti já assinado, né, segundo a CBF faz. Imagina que ele embala esse time aí cai para entrar o Ancelotti. Assinado, não. Assinado, eles dizem assinado. Que tem. Eles dizem que tem um assinado que não é oficial, mas é um contrato que está assinado e pronto para ser anunciado no dia 1º de janeiro. Isso é o que o pessoal da CBF me diz. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu também não sou... eu só não posso concordar com alguns exageros, como o do nosso querido André Hernan, também sou fã dele, baita repórter, mas dizer que pode mandar um Ancelotti renovar lá, porque nós já temos técnico, por causa de uma vitória sobre a Bolívia... Amigo, isso aí, nem a música exagerada do Cazuza é tanto. Maria, o Júlio falou o aí risco, sobre... Só dando insumo aí, o risco que a CBF corre, risco, entre aspas, é os jogadores bancarem demais o Diniz. Por enquanto, os caras estão felizões aqui. A gente tem 4 líderes do elenco, bem conhecidos já, né? Neymar, Marquinhos, Casemiro, Danilo. São os 4 líderes do elenco. Esses caras estão muito felizes com o Diniz por enquanto. Nunca se sabe, depois de um empate, de uma derrota, que pode acontecer. Mas o risco do plano Ancelotti ficar para lá e o Diniz ser efetivado é esses caras amarem a tal ponto de bancarem a sequência do Diniz. Muito bem. Marília, o Júlio falou, entre outras coisas, aí sobre o Richarlison. Falou brevemente sobre o Richarlison. Pode ser o cara que saia do time e tal. Ele saiu chorando no último jogo. O Diniz tirou ele de campo lá, ele estava mal, saiu chorando. Mas ele vai insistir. E a gente falou aqui mesmo no fim de papo outro dia, que os times do Diniz, normalmente o centroavante faz gol à beça. Ele consagrou muito o centroavante aí. Brenner no São Paulo, o Cano agora faz muito gol no Fluminense, já fazia antes, é verdade. Enfim, o Richarlison é uma questão, talvez o único ponto de discussão nesse primeiro jogo, foi mal, saiu chorando, foi tirado pelo Diniz do campo. O Diniz tem vários elogios. Esse jogo contra a Bolívia, falar que jogou bem, que encantou, eu acho que tem vários pontos positivos. A escolha do local, a sinergia, acho que o primeiro passo e a primeira perna do ciclo de Copa do Mundo é trazer a torcida de volta. Não está preparando o time para a Copa do Mundo agora contra a Bolívia, senhores, não está. A Copa do Mundo já ficou provado que os projetos são curtos, é um momento que as coisas precisam funcionar, os jogadores precisam estar em forma, ninguém está machucado, é uma sequência de 7, agora talvez 8 jogos, que pouquíssimo, no caso das eliminatórias sul-americanas, tem a ver com o que se faz aqui, durante 3 anos e meio em pontos corridos. Acho que o primeiro jogo foi bem o Brasil do primeiro ao último minuto contra um time que não tem campeonato nacional por uma série de denúncias de máfia das apostas. O
E tem um jogador que joga fora desse não campeonato. Qualquer coisa que passe disso, como eu falei mais cedo, é só tan, mas que isso não tem. Ah, jogou bem, jogou solto. Vai jogar solto contra a França para você ver quanto termina o jogo. Vai não marcar ninguém contra a França na final da Copa do Mundo para você ver se você faz 4 gols igual a Argentina fez. Eu acho que a gente precisa modular, equilibrar expectativa e competições. A gente não está disputando competições, nós vamos disputar 18 amistosos, que classificam 7 de 10 na Sul-Americana. Então, assim, até o fato de não estar em competição não testa esses jogadores naquilo que eles falharam nas últimas Copas. Estrearam muito nervosos. Foi um time muito... que também o Tite e também os jogadores foram muito mal na Copa do Mundo. Não conseguiram corresponder na Copa do Mundo à expectativa de estar numa fila de títulos. Acho que o Diniz cometeu 2 erros. O primeiro foi o Antony e o segundo foi o Richarlison, porque o mundo inteiro sabe que o Richarlison está sofrendo com a falta de gols. O time dele, né, passou a Premier League depois da Copa do Mundo sem fazer gol, que tem essa sensação de não estar correspondendo. Ele foi um jogador muito interessante no começo da Copa, faz aquele golaço contra a Sérvia, traz para si um carisma que o Neymar na Copa tinha perdido, né? Ele se machuca e mesmo assim é o cara mais simpático. A gente tem que lembrar do contexto político do ano passado, do que o Neymar se omitiu, do que o Richarlison se comprometeu e olhou. E não estou defendendo o candidato A ou B, sobre com o que cada um se preocupou num momento muito grave da política brasileira. Então, ele perdeu o carisma e foi muito cobrado pela falta de gols. Acho que foi de uma falta de sensibilidade, que é isso que está sendo tão enaltecido no trabalho do Diniz, gritante. O cara perde um gol feito, sobe a placa que ele vai sair. Ele ia chorar. Acho que não é um erro que não pode ser corrigido. Acho, inclusive, que se assim, ele não estava satisfeito com o Richarlison, faltava pouco. Estava 5-0, 5-1. Deixa até o final do jogo e diz que vai fazer um teste com o Matheus Cunha agora, ou com metade com o Gabriel Jesus, ficaria menos ruim, porque isso foi na frente da torcida brasileira. Com todo respeito, no Peru tem outro efeito, mesmo que ele faça gols. Essa primeira conexão foi aqui, a gente não joga aqui. O Brasil Global Tour vai jogar com a Inglaterra em Singapura, com o Japão na Coreia. Essa é a nossa última vivência com a seleção brasileira. Então, acho que foi uma falha mesmo. Não acho que é igual o caso do Tietê, não acho isso, mas acho que faltou ali um pouco de sensibilidade. Eu acho que também a estreia do Diniz, também ele estava inebriado com o ambiente, as palmas, a atmosfera que a torcida de Belém foi capaz de fazer. Eu só acho que a gente não pode cometer um ato de esquecimento completo. Quando a Copa acabou, no dia 9 de dezembro para nós, e a gente já sabia que havia um ano que o Tite não ia ficar, não importasse qual era o resultado, a história do técnico estrangeiro foi abraçado por todo mundo. Os clubes, né? Não à toa o Campeonato Brasileiro começou com 10 técnicos estrangeiros em 20, e a seleção brasileira olhou-se para o mercado nacional e falou assim: ninguém aqui está à altura da seleção brasileira para aquilo lá que a gente viu na Copa do Mundo. Porque ninguém reclamou de ser líder com 800 mil pontos nas eliminatórias. E as nossas eliminatórias não entregam nada. Nem a Copa América, talvez um pouquinho no ano que vem, mas muito pouquinho. O Brasil foi campeão da Copa América em 2019, aqui no Brasil, no Maracanã. Não adiantou nada. Né? É um nível de competição muito baixo. É igual você achar que você ganhou o estadual e vai ser campeão brasileiro. Acho que é a metáfora mais perto que a gente tem com essas eliminatórias mequetrefes. Se a Conmebol não enxergar que ela pode encher o cofre dela de dinheiro com 19 jogos por seleção, com direitos de televisão, mas ela maqueia a competição desses times, os times africanos fazem mais bonito, tirando o Brasil e a Argentina na Copa do Mundo. Então agora vão ser 7. Se ninguém jogar contra ninguém nunca e a competição for essa daí, a Copa do Mundo vai ser de novo ou o Last Dance do Messi, como foi da outra vez, ou uma coleção de times europeus sempre na semifinal, eventualmente com um sul-americano intruso. E esse sul-americano intruso tem sido a Argentina, não tem sido o Brasil. É verdade, tem razão. Ô, Júlio, o Richarlison joga? Tem alguma chance de Matheus Cunha? O Matheus Cunha foi convocado para a entrevista coletiva ontem, o que fez todo mundo ficar assim, opa, será que isso quer dizer que ele vai jogar? Mas aí depois ele falou um castelhano tão bem falado que eu pensei, deve ser para agradar a imprensa peruana, que estava precisando de algumas declarações no idioma local. O fato é que foi uma boa entrevista do Matheus Cunha, ele até comentou que os pais dele, depois do jogo, foram os primeiros a abraçar o Richarlison, diante daquilo que tinha acontecido com o Richarlison em Belém.
Mas acredito que a convocação do Richarlison e do Matheus Cunha tenha tido a ver com 2 fatores. Primeiro, dar uma continuidade ao que o Tite vinha fazendo sem grandes rupturas iniciais. Pegar o bloco de jogadores que já vinham sendo convocados e manter esse bloco. O segundo, não tem nenhum centroavante pedindo passagem no futebol brasileiro, nem jogando no Brasil, nem na Europa. Eu duvido que o Richarlison fique no banco amanhã, exatamente por essa sensibilidade que a Marília citou lá em Belém, né? No caso, na visão dela, da falta de sensibilidade de ter tirado o Richarlison. E creio que tirar o Richarlison do jogo contra o Peru seria algo maior do que tirar do jogo de Belém, e o Diniz vai evitar isso. Mas é lógico que dos 11 que jogaram contra a Bolívia, foi quem menos agradou. O futuro do ataque da seleção passa mais pelo Rodrigo centralizado e o Vinícius Júnior pelo lado esquerdo. O Vinícius Júnior não estava aqui, o Diniz empurrou o Rodrigo para o lado esquerdo e trouxe o Richarlison para o time. Só uma observação sobre a minha contestada alegria. Eu por muito tempo, nos bons tempos do futebol brasileiro, década de 60, 70, 80, o Brasil, todo mundo sabe aqui, faz muito tempo que eliminatória não quer dizer nada, né? Principalmente agora, nos últimos anos, que o futebol sul-americano se enfraqueceu muito. E o melhor futebol do mundo está na Europa, né? Mas por muito tempo, quando a gente ia enfrentar a Inglaterra, a Alemanha, lá fora, a gente tem um medo do volume de jogo deles, do rigor físico, da velocidade, e bastava o futebol brasileiro começar a tocar bola. Tinha uma frase dos locutores: o ritmo. O Brasil dita o ritmo de jogo. Quando começava a tocar bola, eles encolhiam todos. O Brasil, foi assim em muitas Copas, foi assim em tantos amistosos. O Brasil ditava o ritmo de jogo porque tinha a posse de bola. A esperança minha, vendo um time que tem uma fixação na posse de bola, é que o Brasil volte a jogar um pouco desse futebol. De toque de bola, de segurar a bola, de trabalhar bem, não ser um time só reativo, né? Como foi muitas vezes nas últimas Copas. Então, eu acho que um pouquinho da nossa essência, não é voltar ao passado, não é saudosismo, é questão de estilo de jogo. Se for possível jogar ainda com estilo de jogo, de toque de bola, e a gente tiver toda essa categoria, eu acho que o Brasil passa a ser mais competitivo do que da forma antiga, totalmente posicional como vinha jogando. Sim, acho que essa é a grande questão da nova seleção brasileira, né? Um resgate aí de um futebol que a gente achava muito legal para a seleção brasileira jogar. Acho que a questão é essa, por isso que tem muita gente, como você, né, Marco Antônio, que estão animados aí com essa possibilidade. Enfim, o Brasil enfrenta o Peru amanhã. Jogo mais difícil contra a Bolívia. Sonhando.